Irmãos, a paz do Senhor, neste momento eu gostaria de vos transmitir uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Gostaria de refletir porque estamos passando por um contexto muito difícil, contexto de provação, de tribulação. E este período é chamado na Bíblia, esse período de quarentena é chamado de período de provação. E eu gostaria de falar para ti sobre a quarentena de Jesus Cristo. Os perigos que passamos na quarentena e quais são as nossas atitudes para vencermos a quarentena com sucesso. São três, porque são três propostas que o inimigo pode lançar em nossas mentes nessa quarentena. Jesus Cristo estava no deserto da Judéia, foi tentado pelo inimigo e ele venceu porque tinha a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Assim também somos nós. Nós só venceremos se tivermos a palavra de Deus inserida dentro de nós. E a primeira proposta do inimigo, aqui em Mateus capítulo 4, do versículo 3 a seguir, o inimigo se apresenta a Jesus Cristo e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Em primeiro lugar, o inimigo sempre coloca uma condicional na sua vida. Ele sempre quer tirar de você aquilo que está em você, a sua identidade. Tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nós não precisamos provar nada a ninguém. Se nós somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. É a primeira tentação que podemos passar nessa quarentena. Se tu és o Filho de Deus. Quantas pessoas se perdem quando está em um dilema, digamos marido e mulher, está ali uma discussão e a mulher diz: se você é homem, reage de tal forma, e a pessoa acaba reagindo negativamente, quando o mesmo inimigo que tentou a pessoa, após aquela tentação, diz: você não é homem, porque o homem não faz essas atitudes, e a pessoa logo está em frente a um tribunal, sendo julgado pelo processo de Maria da Penha, e logo até a própria juíza diz assim: rapaz, mas isso não foi papel de homem. Proposta do inimigo, número 1. Em segundo lugar, nessa quarentena você pode também ser tentado a transformar aquilo que é físico em algo que é sobrenatural, mas não é da vontade de Deus. Pedra é pedra e tem a sua função. O inimigo quis dizer para Jesus Cristo: transforma, se tu és o Filho de Deus, essas pedras em pães. Nós não podemos usar meios errados, escusos, para a manutenção do nosso corpo neste momento de provação. Nós devemos, se existe uma provação para passarmos, nós devemos estar firmados em Deus para passarmos com paciência este período. Foi assim que Jesus Cristo venceu. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É com a palavra de Deus, é com as promessas do Senhor que nós vamos vencer esta quarentena. Em segundo lugar, o inimigo fez a segunda proposta para Jesus Cristo. Se tu és o Filho de Deus, levou ele ao pináculo do templo e diz: pula daqui abaixo, e os anjos te sustentarão, porque escrito está que aos seus anjos guardarão para que não tropece com seus pés em alguma pedra. Esta questão das emoções é uma questão que o inimigo pode também trabalhar neste momento da quarentena. Quantas pessoas estão com medo, estão com pavor, e o inimigo está sempre lançando: se tu és Filho de Deus, mude essa situação. Traga essa situação para mostrar que você é alguém especial, que você é diferenciado, que Deus só olha para você, que você é alguém mais especial do que os demais. Já pensou se Jesus pulasse daquela torre e realmente ele levitasse à frente de todas aquelas pessoas que foram ali adorar a Deus? Ele estaria encurtando o caminho, ele não passaria pela cruz, não passaria pelo Calvário. Mas era mista que Jesus Cristo passasse por toda a sua trajetória. Por isto, neste momento, nós devemos estar seguros na palavra de Deus, sabendo qual é a vontade de Deus para nós. Se existe uma prova que devemos passar, nós devemos passar e não precisamos provar nada a ninguém. Não podemos tirar essa situação para o nosso próprio aproveito,
Porque se nós devemos passar uma provação, não há nada na terra que pode nos tirar de passarmos por essa provação. Esse é o segundo ponto, que o inimigo quer fazer com que você se desvie do projeto divino. E em terceiro lugar, a falsa adoração. Ele mesmo diz, tudo isso te darei, mostrando todos os reinos da terra para Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus Cristo disse que só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Que nós não devemos tentar o nosso Deus e que nem só de pão vive o homem. Então essas palavras é que tem que estar inserida em nossos corações. Que a adoração tem que ser feita a Deus. Que este período agora nós devemos usar para adorar ao Senhor. Adorar a Deus, eu estive meditando, não é simplesmente dobrarmos os nossos joelhos, mas adorar a Deus é algo que nos faz definharmos para que Deus possa crescer. A maior palavra de adoração que eu vejo na Bíblia é de João Batista. Quando seus discípulos olham e diz, Jesus Cristo está crescendo, a sua popularidade está crescendo, e ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Esta é a adoração. Adoração é você diminuir, você dizer, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu não tenho nada, mas o Senhor tudo tem, inclusive eu te pertenço. Esta é a noção de adoração. Aí sim, com este espírito nós podemos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Podemos adorar o Senhor e podemos buscar a face do Senhor. Por quê? Porque a adoração é algo voltado para Deus. A adoração é esquecer de quem somos. Independentemente do que Deus faz, adorar é reconhecer que Deus é Deus. Deus é Senhor, independentemente do que Ele pode fazer por nós. Então, neste momento, nós devemos estar fixados nessas três propostas divinas. Primeiro, nem só de pão vive o homem. Segundo, não tentarás ao Senhor teu Deus. E em terceiro lugar, só o Senhor adorar e só a Ele servir. Esta é a palavra em nome de Jesus Cristo.